Olá, estudante, professor Flávio, Direito Administrativo. As matérias Princípios Administrativos e Organização da Administração Pública são muito cobradas no exame da OAB. Quer saber como? Assista ao nosso vídeo, mas antes se inscreva no nosso canal, ative as notificações e dê um like. Primeiro, vamos tratar de dois princípios implícitos, ou seja, não são expressos no ordenamento, mas são de extrema importância na atividade administrativa. São eles: princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Tais princípios são tão importantes que há autores que afirmam que, com base nele, nos dois, se extraem os demais princípios, tanto os que nós já vimos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quanto aos que nós ainda veremos. Portanto, esses princípios são basilares da própria função administrativa. Com relação à supremacia do interesse público, ele tem como conteúdo tutelar o interesse da coletividade. Há uma prevalência, portanto, do interesse público primário, que veremos qual é a diferença, sobre o interesse privado. Ou seja, com base nesse princípio, pode-se dizer que em caso de conflitos entre interesses público e privado, deve prevalecer o público em detrimento do privado. Se estamos falando que a administração tutela o interesse público, gestão de toda a coletividade, é evidente, portanto, que se deve dar uma prevalência a esse interesse público em detrimento do privado, individual. Só uma referência para deixarmos claro que há uma diferença na doutrina entre interesse público primário e interesse público secundário. Com relação ao interesse público primário, é aquele que tutela a verdadeira função, portanto, tutela a verdadeira função administrativa e garante posição de superioridade diante do particular para o atingimento dos interesses públicos administrados. Portanto, é com relação a esse interesse público que se garante a posição de superioridade prevista no princípio da supremacia do interesse público. Há também o interesse público secundário, identificado como aqueles de mero interesses patrimoniais do Estado como pessoa jurídica, não tendo o beneplácito legal da desigualdade jurídica, ou seja, não há supremacia do interesse público nesse caso. Por exemplo, quando o Estado aluga uma casa para instalar uma repartição pública, não há que se falar em supremacia do interesse público sobre o privado, pois esse contrato de locação, ele garante a igualdade entre o Estado que aluga e o particular que é proprietário da casa e cede em locação. Portanto, nesse tipo de caso, não há que se falar em supremacia do interesse público sobre o privado, só com relação ao interesse público primário. Também temos a indisponibilidade do interesse público. Com base nesse princípio, temos que o agente público não é proprietário dos interesses por ele tutelado. Como dissemos, ele é um mero gestor do interesse da coletividade, sendo apenas um exercente da atividade e gestor do interesse público. Nesse sentido, a regra é que, ao receber poder decorrente da lei, pois é a lei que atribui poder ao administrador, o agente não pode renunciar ao poder recebido para o exercício da sua função. Portanto, temos esses dois princípios basilares do direito administrativo. Esse foi só um trechinho da nossa aula. Para ter acesso a mais conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos seguir em todas as redes sociais para mais conteúdo atualizado.